A regra da alavanca ela representa uma situação extrema, onde temos um elemento intersticial difundindo e aí uma aproximação de considerar essa difusão tanto nas fases líquida quanto sólida como infinitos. Um outro extremo, que seria válido em situações mais comuns nas ligas não ferrosas, é de termos dois elementos que têm raio atômico próximo, e aí a difusão na fase líquida pode até ser assumida como infinita, mas na fase sólida ela é bem limitada e num extremo ela pode ser desprezível. Então a formulação neste caso, que usa uma regra chamada regra de Scheil, na região pastosa também, de coexistência de líquido e sólido, a consideração dessa regra é que a difusão é infinita no soluto, na fase líquida, do soluto na fase líquida, e desprezível na fase sólida. É uma aproximação razoável para elementos substitucionais. Isso é muito comum em ligas não ferrosas, alumínio, silício, alumínio, magnésio, que são elementos que têm raios atômicos similares. Então, a formulação matemática aqui é um pouco mais trabalhosa, mas é feita seguindo os mesmos procedimentos ou considerações análogas a que é desenvolvida para o caso da regra da alavanca, mas agora considerando que a difusão do soluto na fase sólida é desprezível. Considerando ainda um diagrama de fase semelhante ao que foi apresentado antes, com as mesmas definições anteriores, para esse caso, utilizando a regra de Scheil, a fração de líquido é obtida através dessa equação matemática. T0 é a temperatura de fusão do metal puro e TL é a temperatura líquidos dele, e o K, mesma definição que foi apresentada para a regra da alavanca, é o coeficiente de partição. Eu recomendo que vocês busquem livros mais básicos, fundamentais de solidificação, para ver o desenvolvimento matemático dessa equação. Isso foge um pouco aos objetivos aqui dessa apresentação, mas em livros de solidificação, de princípios de solidificação, esse desenvolvimento é encontrado. O próximo passo agora é derivar FL em função de T, para termos a expressão de dFL dt ao ser usado nas abordagens que vimos anteriormente. Então, usando a equação de FL em função da temperatura, podemos fazer a derivada dFL dt, obtendo essa expressão matemática apresentada aqui. Mais uma vez, eu solicito e recomendo que vocês façam essa derivação e verifiquem a validade da equação que está apresentada aqui. Então, nós vimos três formas de avaliar as frações de líquido, uma abordagem sem fundamentação física, que assume que é uma variação linear entre as temperaturas sólidos e líquidos, uma seguindo a regra da alavanca e outra seguindo a regra de Scheil. Nós vamos comparar essas três abordagens em termos gráficos para verificarmos as possíveis diferenças e os possíveis efeitos que elas trariam em simulações matemáticas. Então, os três casos que analisaremos seriam os que foram apresentados anteriormente: variação linear da fração de líquido no intervalo de coexistência de sólido e líquido, variação segundo a regra da alavanca e variação segundo a regra de Scheil. Utilizada as equações que foram apresentadas anteriormente, então na ordenada nós temos a fração de líquido e temperatura na abscissa. Aqui eu especifiquei arbitrariamente uma temperatura líquidos e uma temperatura sólidos. Então, através dessa formulação, foram plotadas aqui as variações de fração de líquido em função da temperatura, simuladas através das três abordagens. Linear, essa curva verde, a regra da alavanca gera essa curva vermelha e a regra de Scheil, essa curva azul. Vocês veem que a regra da alavanca e a regra de Scheil, elas apresentam cálculos de fração de líquido bem próximos, a diferença começa a ficar significativa em frações de líquidos menores, mas isso costuma ser pouco relevante, porque nessa hora, como a fração de líquido está mais baixa, a quantidade de calor latente que ainda vai ser liberada é pequena. Então, acaba que isso, em termos de cálculo da temperatura, causa variações muito pequenas. Já a suposição da variação linear pode levar a discrepâncias bastante grandes em termos de previsões de temperatura, de entalpia também.
Apresentado um gráfico de DFLDT, que tem unidade de centígrado menos 1 ou Kelvin menos 1, em função da temperatura. Novamente foram plotadas as três relações para linear, alavanca e Shire. Nota que a variação linear, o DFLDT é constante. Para Shire e regra da alavanca, vocês veem que o DFLDT é muito próximo, quase que ao longo de toda a faixa de coexistências das fases sólida e líquida. Para o caso de ácidos, é mais comum essa abordagem da regra da alavanca, porque faz mais sentido físico, uma aproximação mais realista. Eu saliento aqui que há outras abordagens, em particular uma muito popular em modelagens de lingotamento contínuo de aço, que utiliza uma previsão dessa fração de líquido usando um modelo mais elaborado, que considera uma difusão limitada do carbono, que é uma equação de Curtis e Klein, que são dois professores que trabalhavam na Escola Politécnica Federal de Lausanne. É uma quarta abordagem que pode ser utilizada especificamente quando estamos tratando com solidificação de aços, principalmente aços baixo carbono. Aqui, mais uma vez, a gente nota essa semelhança e consequência dessa similaridade é que usar uma ou outra vai, em termos de variação de temperatura, de entalpia, causar pouca diferença. Essa diferença tenderá a ser um pouco maior na região final da solidificação. Eu acrescentei aqui uma figura de uma publicação de um artigo na Metallurgical Transactions B, que é uma revista bastante conceituada na área de metalurgia, onde foi desenvolvida a modelagem de transferência de calor durante solidificação de aço e de ferro fundido. E aqui, mais por intuito ilustrativo, curiosidade, ele utilizou a formulação de entalpia, e aqui nós temos um gráfico da variação da entalpia em kJ por quilograma em função da temperatura, e aqui as linhas representando as variações ao longo de toda a faixa de temperaturas. É de salientar que aqui no intervalo de coexistência de sólido e líquido, seria a zona pastosa, ele assumiu uma variação linear da entalpia com a temperatura e, consequentemente, uma variação linear da fração de líquido com a temperatura. Esse 272 que vocês estão vendo aqui é um dos valores que a gente encontra na literatura para o calor latente de solidificação dos aços. Aqui ele apresentou também relação para ferro fundido, onde na região de baixas temperaturas há uma pequena diferença, né? E essas equações, então, elas podem ser utilizadas para a simulação das variações de entalpia com a temperatura para o caso de aços e ferro fundidos. O cálculo da fração de líquido em aço pode apresentar também algumas particularidades adicionais. Aqui é apresentado um diagrama ferro-carbono, temperatura em função da concentração do carbono. Logicamente, nós vemos que esse diagrama, apenas nessa região inicial, ele se assemelha àquele diagrama esquemático que foi apresentado antes. Mas os aços, a solidificação deles é bem mais complexa, nós temos uma transformação peritética, então isso demanda alguns cuidados especiais para avaliação de fração de líquido. Então, eu vou dar um zoom nessa região que foi destacada aqui, que é uma região muito comum da maioria dos aços que são solidificados. Eles apresentam concentrações de carbono nessa faixa e veremos algumas das possíveis abordagens para o cálculo da fração de líquido nessa região. Olhando com mais detalhes a região de altas temperaturas e teores de carbono de até 0,6, que é a região onde temos a solidificação do aço, nós temos aqui a linha líquidos, a linha sólidos, a linha da transformação peritética. Então, neste caso, até concentrações de carbono de 0,09, o diagrama ferro-carbono se assemelha muito àquele diagrama esquemático que foi apresentado anteriormente, e aí podemos utilizar a formulação linear ou formulação pela regra da alavanca. No intervalo de 0,09 até 0,17 carbono, nós temos a transformação peritética, então é comum assumir regra da alavanca até essa temperatura aqui e depois assumir que no restante da solidificação nós vamos ter a solidificação sendo completada com uma temperatura constante, que vai ser a temperatura peritética, que no caso aqui é em torno de 1495. Quando a concentração de carbono ultrapassa 0,17,
Uma formulação aproximada que é normalmente utilizada é assumir que temos uma temperatura, uma curva sólidos que se projeta aqui da temperatura de fusão do metal puro e continua nessa linha alaranjada, e usamos aquela formulação semelhante do diagrama esquemático que foi apresentado anteriormente. Nesse caso, a gente não faz nenhum tratamento especial da transformação peritética. Essa transformação, o efeito dela em termos energéticos é relativamente pequeno. Então, isso apresenta um outro formalismo para abordar situações de solidificação com aço. Eu destaco aqui que há outras abordagens mais elaboradas que permitem fazer uma avaliação mais detalhada dessa liberação do calor latente de fusão. E, em alguns casos, também é necessária a incorporação dos efeitos dos outros solutos. Neste caso, é comum utilizarmos equações matemáticas que são encontradas na literatura que fornecem correlações empíricas para a temperatura líquidos e para a temperatura sólidos de diferentes aços, considerando as suas composições químicas. E aí a gente utiliza, por exemplo, a formulação da regra da alavanca, calculando o coeficiente de partição usando essas expressões de temperaturas sólidos e líquidos, calculadas através dessas equações empíricas. Um outro ponto importante na simulação de solidificação, de transferência de calor combinada com solidificação de metais, é incorporarmos a variação da condutividade térmica com a temperatura. Aqui, mais uma vez, eu peguei do mesmo artigo que foi utilizado para a figura da entalpia em função da temperatura. Aqui nós temos condutividade térmica dos aços. Isso aqui é um aço baixo carbono, também de ferro fundido, em função da temperatura, onde nós vemos que realmente, particularmente no caso de aços, é fundamental que incorporemos as variações de condutividade térmica com a temperatura. Aqui o autor desse artigo propôs duas expressões lineares, representando a variação da condutividade térmica em função da temperatura, e a gente constata que na região do líquido há um aumento nessa condutividade, chegando a atingir valores, aqui nesse caso, da ordem de 43 Watt/Kelvin. Isso aqui é para um aço carbono comum, a gente encontra em literatura mais especializada valores para outros tipos de aço com outras composições químicas. Observe que até o momento nós não introduzimos o efeito da movimentação macroscópica do líquido. A proposta que foi feita algumas décadas atrás para a incorporação desse efeito, sem passar pela modelagem complexa do escoamento do líquido, é de encarar a convecção como um mecanismo de acelerar o processo de transferência de calor. Então, de modo indireto, como é que isso é incorporado nos modelos? É através de um aumento artificial da condutividade térmica. O que se faz, então, é que a condutividade na fase líquida passa a ser um valor da condutividade estimada através de uma daquelas equações que foi apresentadas anteriormente, multiplicadas por uma constante. Na literatura, a gente, fazendo uma pesquisa, encontrou valores dessa constante na faixa de 5 a 10. Esse número é um número empírico. Como é que ele foi determinado? O pessoal testou vários valores e viram os valores que davam resultados teóricos mais próximos das informações experimentais que se tinham, em particular em máquinas de lingotamento. No caso do sólido, se usa as expressões vistas no gráfico anterior, e uma das formulações que é utilizada é de, na região pastosa, assumir que a condutividade térmica do material, do sólido e líquido que coexistem, é estimada através de uma expressão como essa, onde temos uma variação da condutividade dependendo de uma forma quadrática com a fração de líquido. Isso também é uma equação proposta, ela não tem nenhuma fundamentação teórica, ela é simplesmente uma proposta que foi constatado que funciona bem, que dá resultados de simulação coerente com os resultados experimentais, o que permite, então, a utilização dela para simulações em processos industriais. Concentrando agora nossa atenção em simulação de transferência de calor no processo de lingotamento contínuo, nós temos aqui a equação de conservação. Vocês notam que aqui foi considerada a máquina de lingotamento operando em regime estacionário, né? Então, nós temos um termo aqui associado ao movimento macroscópico do veio da máquina de lingotamento contínuo.
a peça que está sendo solidificada se desloca macroscopicamente com uma dada velocidade, que é a velocidade do lingotamento, e aqui as parcelas de transferência de calor através da peça. Nós temos através da seção transversal da peça e através da direção longitudinal dela. Então, aqui Y e X seriam as coordenadas da seção transversal da peça, quer seja um tarugo, uma placa ou um bloco, e o Z seria a direção ao longo da qual está ocorrendo o movimento macroscópico, seria a direção do deslocamento do veio. Então, esse termo aqui representa o transporte convectivo associado a esse movimento macroscópico. Considerando a máquina operando em regime estacionário, esse Vz é constante, nós podemos, então, utilizando um conceito de velocidade, falar que Vz é a razão de dz dt. E aí substituirmos dz dt aqui e, através de um algebrismo, reescrever essa equação através de uma formulação transiente. Então, fazendo este tratamento, nós podemos reescrever a equação anterior nessa forma. Vocês observem que aqui foi removido o termo associado à direção z, e essa remoção é baseada nessa consideração. É feita a suposição de que a condução na direção do movimento macroscópico é pequena comparado com o transporte por convecção. Então, nós eliminamos aquele termo de transporte difusivo na direção z, assumindo que ele era bem menor do que o de transporte convectivo. E com o algebrismo que foi feito anteriormente, o termo convectivo fica numa forma transiente. Então, a gente resolve o problema de transferência de calor através de uma formulação transiente, onde vamos acompanhar, como veremos no slide a seguir, uma fatia da peça, de seção transversal da peça que está solidificando ao longo das diferentes regiões da máquina. E nessa formulação, o tempo ele vai corresponder a uma posição z ao longo do veio, onde z igual a 0 corresponde à posição do menisco, que é a superfície do aço no molde, e esse z vai crescendo à medida que vamos passando pelos diferentes estágios da máquina de lingotamento. Então, a filosofia dessa modelagem é resolver um problema transiente, considerando a transferência de calor através da seção transversal da peça. Calculando os perfis de temperatura ao longo dessa seção transversal, nós podemos também calcular a variação de fração de líquido através dessa seção transversal, e esse é um parâmetro importantíssimo, porque essa fração de líquido ou de sólido está diretamente associada à capacidade do veio de suportar a carga, a pressão do líquido que está no seu interior e aos processos de encurvamento e desencurvamento que o aço vai sofrer durante o seu trajeto ao longo da máquina de lingotamento. Então, aqui nós temos uma figura esquemática da máquina de lingotamento. A abordagem que nós propusemos e que é muito utilizada na literatura e também na indústria para controle das máquinas de lingotamento consiste em simular uma fatia da seção transversal que se desloca com a mesma velocidade do veio ao longo da máquina. Então, no tempo t igual a 0, ela está aqui na região do menisco, ela passa um tempo no interior do molde com uma dada condição de contorno de extração de calor, depois passa pela seção dos sprays, e aí tem outra condição de extração de calor e, finalmente, consideração de transferência de calor apenas por convecção natural e radiação no restante até o momento do corte. Então, isso aqui nos permite desenvolver uma simulação transiente usando as mesmas abordagens ou o mesmo fluxograma que vimos anteriormente, ou pela abordagem explícita como implícita. Este fluxograma aqui representaria uma modelagem da transferência de calor no lingotamento contínuo através do método explícito. Então, mais uma vez, nós temos dados de entrada relativos a tipo de aço, que vai determinar, então, as temperaturas sólidos e líquidos, velocidade de lingotamento, dimensões da máquina, dimensões da peça que está sendo solidificada, sua temperatura inicial. A gente faz a discretização do domínio e aí fazemos o cálculo dos coeficientes. Lembrando que agora esses coeficientes vão ter propriedades físicas variáveis com a temperatura, cálculo da fração de líquido, com uma das abordagens que vimos anteriormente, e as condições de contorno implementadas em função da localização daquela fatia no interior da máquina. Quer estejamos utilizando uma abordagem
com calor específico equivalente, ou termo-fonte difusivo ou termo-fonte transiente, a sequência de etapas é basicamente a mesma. Então, calcula-se os coeficientes, calcula-se as temperaturas no instante de tempo t mais ΔT, verifica se o tempo total na máquina foi atingido. Se foi atingido, a gente encerra a simulação, gera um arquivo de resultados com temperaturas, variação da fração de líquido ao longo das diferentes porções da máquina. Se não foi alcançado, a gente dá um salto de tempo, atualiza as temperaturas e retorna para a etapa de novo cálculo dos coeficientes e solução, mais uma vez, das equações de conservação. Então, o resultado desse tipo de simulação são valores de temperatura, fração de líquido ao longo da seção transversal, ao longo da máquina de lingotamento. Se optarmos pela utilização do método implícito, nós vimos anteriormente que esse método ele não tem uma limitação relativa ao valor máximo de ΔT que podemos utilizar, mas como a gente pode ver, é um fluxograma mais elaborado, que é exatamente o fluxograma que vimos no item 2. Né? Segue a mesma ordem, só que no método implícito, como os cálculos das propriedades físicas são feitas com a temperatura ao final do intervalo de tempo, que são temperaturas não conhecidas, nós temos que, dentro do saldo de tempo, fazer um processo iterativo até alcançar a convergência. Depois da convergência, a gente dá o salto de tempo, verifica se alcançamos o tempo final, se não, retornamos para a parte inicial do programa, calculando os coeficientes e retornando a esse processo iterativo. Então, há um loop dentro de cada salto de tempo, só após a convergência que a gente avança no tempo. É um fluxograma um pouco mais elaborado, mas não sofre aquela limitação que especifica um limite máximo para o valor do ΔT, como é o caso do método explícito. Ambos dão resultados com nível de qualidade compatível com as demandas dos processos industriais, em particular do processo de lingotamento contínuo. No próximo item, nós incorporaremos o efeito da convecção e trataremos problemas combinando convecção e difusão.